Neste vídeo eu vou te mostrar 8 amarras que te impedem de ganhar 10 mil reais por mês e dar um basta nessas inseguranças. Primeira delas é medo de abrir CNPJ. Abrir CNPJ é a única forma que você tem de ter 100% do faturamento líquido somente para você. Ou seja, não é um custo, é um investimento. Ao evitar abrir um CNPJ, você acaba evitando também ter um faturamento de mais de 120 mil reais em um ano, por exemplo. Lembrando que essa não é a única forma de trabalhar com laudo de avaliação. Você também pode fazer como esse caso aqui, em que ao abrir CNPJ, em 8 meses, ele já tinha faturado mais de 6 dígitos. De fevereiro, né, de abrindo as empresas até agora, outubro, a gente faturou mais de 6 dígitos. Então, agradecer imensamente a equipe da Vive, a equipe da Vive toda, que valeu muito a pena. A gente só tem a agradecer mesmo e muito obrigado. Vale muito a pena o investimento que é feito, porque é um investimento e não é um gasto. E sabe como? Através de licitações. Mas licitação parece algo tão distante? Já foi algo mais distante, tá? Licitação de fato tem a concorrência que os credenciamentos não têm, mas é uma forma de não esperar esperando, e sim esperar recebendo dinheiro e serviço no seu e-mail. E as licitações têm algo muito particular, que nem todas têm o perfil de concorrência. Tem alguns processos licitatórios que são também de credenciamentos em prefeituras. E eles ocorrem toda vez que um órgão público precisa avaliar um imóvel para que seja usado para bem público, por exemplo, uma creche, uma escola e N outros casos. E os próprios requisitos dos editais acabaram aproximando a realidade, os requisitos das licitações a quem está começando, o que há 2 anos atrás era algo quase inatingível para estar em um dos primeiros degraus. Mas onde eu encontro essas licitações, Vi? A gente, dentro do nosso laudo de cá, que é a nossa capacitação que está com as vagas abertas, e nós atualizamos todas as licitações que nosso time de valor encontra e passamos para os nossos alunos. Ou seja, elas são atualizadas mês a mês, quinzenalmente, de modo que todos tenham acesso a essas informações fechadas. Mas além disso, eu também quero lembrar você que você pode se credenciar se vinculando a alguém que já tenha CNPJ, você sendo o responsável técnico e a pessoa sendo o responsável legal. E saiba que o responsável legal nem precisa ser arquiteto ou engenheiro civil. O responsável legal pode ser qualquer outra pessoa, um parente, amigo, conhecido que tope investir em entrar com a abertura de CNPJ e talvez até com a sua capacitação. Afinal de contas, essa pessoa vai estar abrindo uma fonte de faturamento que sem você e sem a sua capacitação com laudos, ela também não teria. E sem abrir CNPJ, você tem a possibilidade de propor uma parceria para alguém que não seja da área e que vá abrir um CNPJ, ou que não até seja da área, mas não saiba como começar, porque saber como começar na área de laudos é um ativo de faturamento e de negociação que a seu favor. Então, você consegue propor para essa pessoa e ter um faturamento de até 50% do líquido. Se você propor para alguém que já tem o conhecimento sobre como começar na área de laudos, que é o que você está adquirindo aqui, aí o seu percentual sem abrir CNPJ vai para 35% aproximadamente. Então veja que tem formas de começar, unindo o útil ao agradável. Esse caso aqui da Jo e do Matheus foi justamente um caso assim. Ele entrou com o CNPJ, ela entrou como responsável técnica em uma parceria e eles foram habilitados no banco e começaram a receber serviços no e-mail. Esse foi o primeiro passo dela. Depois, ela abriu a própria empresa e hoje os dois, cada um, faturam os seus montantes com 100% do faturamento líquido para si.
Por quê? Porque eles decidiram começar. E mais um ponto é que você não precisa soltar os dois braços de uma vez só. Você pode primeiro soltar o braço técnico e depois o braço jurídico. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você pode fazer os seus laudos, tirar seu certificado de avaliação. E depois, à medida que você está ali mais ou menos concluindo o laudo de inferência estatística dentro do curso, aí sim você abre o seu CNPJ. Dessa forma, você se permite começar, não perde de vista a carreira que te leva aos R$10.000 por mês e já fica a mão na massa a par de todos os credenciamentos e já estando meio caminho andado. E mais uma forma de fazer isso é também regar o judicial, pois o judicial não precisa de CNPJ. Você consegue começar como pessoa física. Um outro ponto que gera muita dúvida e incerteza e faz com que algumas pessoas não comecem na hora certa mas quando vai abrir, Vi, de fato, o edital da Caixa? E você só vai ter essa certeza absoluta no momento que você já tiver perdido essa oportunidade. Por quê? Só se credencia quem já está pronto. E quem se credenciou no primeiro ciclo foram as pessoas que começaram quando elas não tinham uma data ainda. As que esperaram ter a data já não dava mais tempo. E não dava mais tempo não porque a pessoa em si não era capaz, não por conta de nada disso, e sim porque a própria Caixa usa uma régua técnica chamada tempo. Ou seja, abrir sem avisar e fechar em 15 dias faz parte de todo o histórico da própria Caixa, de modo que ela pega quem está pronto. Afinal, o tempo é sempre uma régua bem justa. E falando em ser justo, tem uma cláusula que se em algum momento a Caixa colocar num próximo edital, vai simplesmente deixar de fora todas as pessoas que esperaram. Que cláusula seria essa? Se ela vier e colocar uma única frase, elimina mais da metade das pessoas, mas você que está aqui agora fica do laudo de dentro. Por quê? Se ela colocar assim, só pode entrar quem produziu, apresentar, só pode entrar quem enviar laudos com data do laudo e data da RT ou RT anterior à data de uma nova abertura, aí todo mundo que esperou a água bater na bunda realmente vai ficar do laudo de fora. Agora me diz, de que laudo você quer estar? E exatamente agora é o momento em que quem está se preparando é como se tivesse um privilégio oculto. Qual é? É você saber quais são os requisitos que se teve num ciclo inicial e, em caso de abertura, você ter uma espécie de gabarito na mão, porque dentro de ciclos e janelas o edital não pode mudar. E quando ele abriu com esses novos requisitos, quem tinha 15 dias ficou muito apertado para se preparar para os demais requisitos que a Caixa nunca tinha pedido. E agora você tem justamente o que você está desperdiçando, que é tempo de fazer isso. Mas você também não tem todo o tempo do mundo, porque ela pode sim, a qualquer momento que ela decidir, abrir. Vi, mas e se não abrir realmente um novo ciclo? Aí mas e se não abrir um novo ciclo? Aí nós trabalhamos com o plano B, porque o meu objetivo não é chegar aqui para você taxando uma data e aproximada que vai abrir, porque eu tenho muita responsabilidade com a sua carreira e eu não brinco com ela. Imagino que você também não. Então a gente está junto nessa. Nesse objetivo, a gente senta aqui e a gente traça tendências. Com base no meu estudo de tendências, se a gente puxar o histórico da Caixa, não baseado no meu achismo, mas puxar o histórico da Caixa, sempre que ela renovou contratos em andamento, ela também abriu uma brecha para novas empresas. Conforme todo o histórico dela, eu estou há mais de uma década na Caixa e sempre funcionou dessa forma. No caso, quando a gente fala sobre abrir brecha, seria como, Vi? Que no ruim, pela minha análise, o que eu vejo é que ainda que não houvesse um ciclo, você se preparar, você ainda estaria no jogo. Porque o período de contrato que ela trouxe
para essa galera agora credenciada, não foi de 5 anos, foram de 20 meses, com passividade de renovação para mais 20, para mais 20, totalizando 60 meses igual a 5 anos. Mas por que ela não fez isso de 5 anos então direto? Poderia facilitar a vida dela? Simplesmente porque ela não quer ficar presa com gente ruim ou que não cumpram os prazos. Poderá haver varreduras também que tirem essas pessoas do jogo. E outro ponto é que o fato de ser renovável faz com que dê brecha para entrar novas empresas, mantendo os mesmos requisitos. Então você está simplesmente com a faca e o queijo na mão para se preparar sem estar num ponto tão cego como talvez você imagine. E justamente quando você começa e está credenciado no Banco do Brasil, isso já te deixa alguns degraus à frente. Eu vejo nos credenciados, nos meus alunos, que quem já estava preparado para o Banco do Brasil estava muito mais à frente que os demais. Considerando, inclusive, que a dinâmica do Banco do Brasil ela é muito diferente. Ela tem uma dinâmica que traz mais segurança. E aí, no dia a dia. Então, quando você começa na Caixa e chove 15, 20, 25, 30 ordens de serviço na sua cabeça, a depender da região, isso faz com que você esteja muito mais confiante tecnicamente. E essas pessoas aqui, elas começaram exatamente pelo mesmo caminho que eu trago para você. Começaram com as suas primeiras demandas pelo Banco do Brasil e também com licitações sem esperar esperando. Outra grande amarra que te impede de ganhar 10 mil reais por mês, e sim, essa eu tô louca pra cortar, é a insegurança de conseguir fazer os seus primeiros laudos. Esse aqui é o resultado do primeiro laudo de uma aluna que se credenciou e ela recebeu um elogio do banco. Por isso que eu te digo, o seu primeiro laudo nem vai ter cara de primeiro laudo, porque eu te entrego dentro do laudo de cá os meus modelos editáveis de laudo, ou seja, uma máscara de laudo em Word para você fazer o seu laudo em cima, mas você vai fazer o seu laudo com base nas características, em tudo do seu imóvel, do começo ao fim, porém tendo um norte por onde ir exatamente, qual a estrutura. Mas mais do que isso, você tem um roteiro também otimizado para te guiar e não te deixar se perder no caminho, onde é como se eu tivesse ali, ó, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. E aí você consegue. E para você ter uma noção, olha aqui, ó, o seu Antônio, ele tem 78 anos e ele é um aluno meu que conseguiu tanto fazer os laudos, quanto usar o software, quanto estar credenciado no Banco do Brasil. Isso não é um orgulho tremendo? Por quê? Porque a didática é o que te coloca dentro do mercado de laudos de avaliação. É isso que te faz entender o que você está fazendo, de tal modo que você consiga aparar os pontos e consiga mandar um material polido e fazer o gol e se credenciar nos bancos. Quando eu comecei, eu confesso que eu também tive esse medo, viu? Principalmente em relação ao software. Era o meu maior medo. Nossa, esse nome já me assustava. Parecia algo muito distante, tecnológico, que eu talvez não fosse tão boa. Mas aí, um colega falou assim na época, você aprendeu a usar o AutoCAD na época, 10 anos atrás? Ah, eu aprendi. Então é mais fácil com o AutoCAD, você vai conseguir. E 10 anos depois eu não me esqueci dessa frase, porque é uma grande verdade. É mais fácil de usar o AutoCAD, porque é uma técnica, são ciclos de modelagem que você faz no modelo estatístico e é justamente o que também afasta o seu medo de não chegar no valor da avaliação, porque é passo a passo e técnica aplicada conforme a NBR 14653, que garante a estruturação e que o enquadramento da confiabilidade, da consistência e qualidade do seu trabalho, de modo que se torne a chave que destrava o seu acesso ao mercado de laudos. Vamos combinar que tudo que a gente começa é novo, dá um medo mesmo, dá um frio na barriga, mas qual seria a outra possibilidade? Continuar onde está. E aí se satisfazer e ficar conformado com o que está fazendo. E conformado não é uma palavra que combina com quem quer ganhar mais, crescer, ter mais tempo com as pessoas que ama e realmente construir uma vida valiosa. Ah, não.
coragem mais autonomia e colocar a mão na massa é justamente o que faz parte do perfil dos valorosos. E eu imagino que você seja um. Agora, essa aqui também é uma amarra que limita muita gente e faz ficar do laudo de fora, que é quanto custa para manter uma empresa de laudos. Aqui já começa tudo errado, porque, de novo, não é custo, é investimento. Mas, para te tranquilizar, porque eu sei que nós, arquitetos e engenheiros que começamos de forma autônoma ou CLT, não foi nos ensinado como começar, não é mesmo? Ter uma empresa, empreender, ser empresário? Não, não foi. É como se fosse algo tão distante que mesmo me trazendo um resultado muito grande, eu ainda fico relutante. Porque eu sei, porque eu também fiquei. Existem regiões onde é 500 e pouco, 600 e pouco, 700 e pouco, 800 e pouco e até 1.200, 1.300, 1.000 e alguma coisa, tá? Por quê? Porque é de acordo com a região. E uma abertura de empresa, o que exatamente significa na prática? Significa um contador emitir um contrato social e esse contrato social ter o seu nome lá como responsável legal e ou de outra pessoa e as atividades dos serviços, que nesse caso precisam ser de serviços de arquitetura, serviços de engenharia. Vou colocar o KNAI aqui para vocês, tanto o KNAI de engenharia quanto o KNAI, Código de Serviço de Arquitetura, que vocês sempre me perguntam. Se for uma empresa de arquitetura ou engenharia, ela já está pronta para isso. Se ainda não for, mas eu não tenho empresa, tudo bem, você pode abrir. E ao abrir a empresa, você já faz com esses códigos de serviços. E esse contrato social é o contrato que vai ser enviado pelo contador para a junta e vai ser protocolado e a partir daí você vai passar a ter um CNPJ, que é aquele numerão ao contrário com barra 1000 ao contrário, exatamente isso, é a identificação da sua empresa. Eu sei que a grande insegurança aí está, mas e o contador? O contador, gente, que seria um valor ali de 550, 500 reais, tem contadores de 350, tem contadores de 450, 400 reais, porém, o meu contador, para quem é meu aluno, tem a oportunidade de pagar uma taxa que é menor do que a mensalidade para manter a empresa toda em dia, porque tem um item que é SICAF, que é um sistema unificado que é exigido para casos de credenciamentos e licitações que precisa estar tinindo e ele cuida disso também. E só começar a pagar o valor integral quando você começar a receber serviços dos bancos. Essas meninas aqui, elas simplesmente seguraram a empresa delas por meses. E nós tiramos um parâmetro, fizemos as contas e a grande realidade é que se elas esperassem um ano inteiro com o valor mensal investido, elas teriam em um único mês, por exemplo, de um banco como Caixa, todo o investimento coberto e ainda sobraria um valor ali de lucro. Que investimento que em um único mês você cobriria um ano inteiro? Eu desconheço. Então, esperar na área de laudos é o mesmo que estar dizendo não para o faturamento que poderia estar exatamente na sua mesa. E que se não está indo para você, com certeza está indo para uma outra pessoa. Outra grande amarra é, putz, eu me frustrei em algum momento, eu não quero me frustrar de novo. E eu cheguei a fazer um curso de avaliação, mas eu não aprendi a avaliar. Essa me deixa bastante indignada e vocês podem ver aqui, ó, nesses prints, que deixa outras pessoas indignadas também e que, bom, que elas têm o laudo de cá, onde elas conseguem se credenciar nos bancos. Por quê? A falta de didática faz com que essa área seja acessível a poucos profissionais. Ou seja, existem alguns cursos rasos que não explicam direito, que às vezes até tem bastante técnica envolvida, porém não fala o idioma de quem está começando. E isso é importante, isso é super necessário para que a pessoa tenha pleno entendimento e se sinta seguro no caminho para continuar trabalhando e ter acesso ao faturamento, ao resultado do seu trabalho. Porque se eu quero chegar em um destino
eu preciso conseguir chegar até lá. Só que eu vou conseguir chegar até lá se eu estiver conseguindo dirigir, se eu estiver conseguindo ou ir de copiloto, mas eu preciso conseguir chegar até lá. E isso, gente, é o que a gente trabalha dentro do laudo de cá. O laudo de cá é o veículo que vai te levar até o destino que você deseja. E na estrada, como qualquer estrada, pode ter intempéries, pode ter chuva, sol, pode ter algum buraco, mas quando você tem um método que te resguarda, que te traz toda a segurança que você precisa e aquilo não depende de mais ninguém a partir dali, depende de você ser o piloto da sua própria rota, aí você chega. Todas essas pessoas aqui chegaram no destino que você está visando e o roteiro que você está pensando em acessar. E essa daqui é a imagem do roteiro otimizado, que esmiuça exatamente por onde ir. Mas eu vou ter que fazer tudo, o curso inteiro, para eu poder me credenciar? Eu quero me credenciar logo. Você não precisa fazer as 100 horas da capacitação do laudo de cá, mas você precisa fazer até o ponto que prepara os seus documentos para enviar para o credenciamento. Toda a capacitação ela conta com 3 grandes tirantes, que é preparar os documentos do zero, preparar os seus laudos do zero e certificação. Isso você faz, junta essa pasta técnica e envia para os bancos. Mas eu também me preocupo com você ser um ótimo profissional no mercado, com quem eu coloco no mercado, porque de certa forma é como se levasse uma marca minha junto também. Então, depois que você manda para o credenciamento, você também ainda tem o que aprender, ainda tem o que estudar para ser um profissional valioso realmente. Assim como o módulo judicial, que tem como se cadastrar nos bancos e regar o seu acesso aos tribunais de justiça. Tem um módulo específico ali para você de presente poder estudar como se cadastrar nas juntas e ser nomeado, por exemplo, pelo juiz, como fazer assistência técnica, tudo voltado para a área de avaliação de imóveis, para que com uma única chave, que é laudo de avaliação, você consiga destravar diversas portas. Elaborar petições, fazer quesitos, tudo isso está compilado dentro de um módulo extra que você tem acesso. E esse próximo fator limitante faz com que o medo jogue contra você mesmo, que é: será que no Banco do Brasil tem demanda para eu trabalhar realmente? Dá uma olhada aqui na tela, esses resultados foram com o Banco do Brasil, porque não adianta eu só te falar, eu tenho que te mostrar. E aqui, é claro que o Banco do Brasil não vai ser ele que vai te trazer sozinho 10 mil reais no mês. Tem várias atividades que são de 5 mil, de 6 mil, de 9 mil, mas eu não fico falando delas para você porque elas estão mais distantes realmente, porque elas realmente estão mais distantes. Não é através delas que você vai começar. Ela pode ser acrescentada com o tempo, à medida que você vai adicionando atividades e crescendo dentro do banco. Mas mesmo o Banco do Brasil não sendo o banco para ganhar 10 mil reais somente com ele, porque não é. Ele é o melhor banco para começar, porque inclusive esse edital aqui, ó, do BB24, é o edital mais fácil dos últimos anos de credenciamentos para arquitetos e engenheiros. E o Banco do Brasil, ele tem uma dinâmica que de alguma forma, você estando num edital dele tem uma tendência a um próximo edital você já estar à frente. Por quê? É como se ele colocasse algumas cláusulas nos requisitos que, se você participou do edital anterior, você já está meio caminho andado para o da frente. Ele já fez isso muitas vezes, pelo menos. De 2019 para o próximo edital, por exemplo, que foi um de 2023, ele colocou um requisito que quem estava no anterior já tinha meio que passe livre para estar no próximo. E, obviamente, isso é excelente. Tem um outro ponto que pouca gente fala sobre o Banco do Brasil. Ele é um dos poucos e únicos bancos que dão atestado, que dão uma carta que você trabalhou ali e recebeu serviços seus e elaborou laudos para essa instituição. E essa carta, após um ano de trabalho ali dentro, te destrava algumas licitações grandes. E licitações, dá uma olhada nessas licitações aqui.
Isso aqui é com laudo de avaliação. Então, o meu foco para você são os credenciamentos em bancos, que não tem concorrência, que você só concorre com você mesmo. Aqui agora você está concorrendo com você mesmo. E agora eu te pergunto, quanto que você decide ganhar nos seus próximos anos? E o que você precisa fazer para você realmente ganhar mais e entrar nesse mercado de uma vez por todas? E além disso, eu decidi dar um presente. Esse presente é o Plano Safari de captação de clientes além dos bancos, para tirar com a mão aquele seu medo de será que tem demanda? E a caixa, quando que vai abrir? Tudo isso é para que você tenha um crescimento que começa agora, sustentável no tempo e estruturado. Não é sobre um castelo de areia. Não sou eu que vou te falar, nossa, que milionário que você vai ficar, mas sou eu que vou te falar que o banco para começar está aberto agora e que os seus próximos anos, ganhando mais de 10 mil reais por mês, se definem agora nessa mesa aqui e no corte desses medos. E o Plano Safari eu desenhei com o maior carinho, inclusive para ser um produto que ele era vendido à parte e ele ainda vai ser. Porém, nesse momento eu resolvi te dar de presente. Então o valor dele, que é esse daqui, você está levando por 0. Eu estou te dando ele de presente para ser mais um escudo que vai te ajudar a lidar com esses medos, sombras e amarras e realmente dar um pontapé, entrar com os 2 pés na porta e começar a explorar esse mercado pouco falado e explorado e que é valioso. Dentro do Plano Safari, eu mostro motores de faturamento que vão além até do que a gente conversou aqui. Situações em que saber os motivos de negativo interno dos bancos te possibilitam destravar outros serviços até de consultorias ganhando por hora, onde em 1 hora você poderia chegar a ganhar o dobro do que você investiria em uma parcela para entrar no laudo de cá. Ela, por exemplo, usa esse motor de faturamento com maestria, de tal modo que ela se tornou um imã para realizar serviços, consultorias e até respingou muito na autoridade dela com projetos que ela ama trabalhar, com projetos que ela gosta de trabalhar, elevou o nível dela nessa área e fez com que ela atraísse inúmeros clientes e dissesse sim para aqueles que de fato coadunam com a forma que ela gosta e quer trabalhar. Vivi, mas eu ainda não sei se é para mim. Será que é? Eu também tive essa dúvida. Lá em 2014, eu fiquei um pouco reticente quando minha amiga me apresentou essa área. Talvez se eu não conhecesse ela de carne e osso e não soubesse os resultados, vissem os resultados que ela me mostrou, eu também duvidaria. Mas ainda bem que eu entrei, ainda bem que eu me preparei para os bancos e 6 meses depois eu estava ali recebendo a minha habilitação no banco e foi a partir dali que eu vi que tudo estava funcionando, que coisas que talvez eu levaria 9 anos para conseguir, eu já estava conseguindo. Como? Queria morar sozinha, queria comprar as coisas da minha casa, eu queria que a minha mãe tivesse mais conforto, eu queria ir no mercado escolher o que eu queria comer. E inclusive foi ali que eu decidi, na época, expandir no físico mesmo. Eu só vim para o digital depois que eu já estava há mais de 6 anos, quase 7 anos, faturando no físico. Então, o que eu trago aqui, na verdade, é uma grande bagagem da minha experiência. E eu cheguei a fazer as contas. Se eu tivesse esperado para começar, lá em 2014, eu teria com certeza deixado de ganhar mais de 80 mil reais entre uma oportunidade e outra. E é exatamente essa bagagem que eu estou te entregando do laudo de cá. Toda a minha experiência de 10 anos compilada. Quanto vale? Quanto você investiria para ter uma bagagem nas suas mãos de 10 anos que você consegue se preparar em 2 meses? Quanto vale o tempo para você, onde você possa ser mais livre para tomar as suas próprias decisões, sem viver refém de clientes, de projetos e obras, sem depender de obras e projetos se você quiser? E aí, quando me dizem, ai, Vivi, é caro, eu não preciso nem responder. Sabe por quê? Porque os meus próprios alunos respondem por mim. Veja aqui, ela diz, caro é você se frustrar porque foi num curso que achou que era mais barato e aí você não conseguir aprender e achar que a culpa é sua, quando na verdade te entregaram só o bruto. Isso aqui é ela falando.
E eu posso dizer que é verdade. Muitas pessoas fazem outros cursos e depois vêm para o Laudo de Cá para realmente aprender, montar o material e entrar no credenciamento, como foi o caso dela. E eu sei muito bem, porque quando eu comecei, eu investi muito em coisas que não estavam bem desenhadas, fui me agarrando em tudo e precisei comprar software, precisei fazer curso de software separado e ter todas as informações ordenadas, confiáveis em um único lugar, poupa tempo, desgaste, energia e te traz muito mais segurança de um modo que você cruze do zero ao mercado de laudos de avaliação. Esse é o preço da sua estabilidade. Quanto vale a sua estabilidade? Eu tenho certeza que muito mais que isso. E eu sei que eu poderia cobrar muito mais que isso também. Mas eu quero que você acesse o mercado de laudos e experimente uma carreira onde você é valorizado. E ali na frente eu quero que você me mande esse tipo aqui de depoimento para incentivar que outras pessoas também se encorajem a apertar e se inscrever para o Laudo de Cá e juntos nós sermos uma classe que só eleva de nível e temos trocas que possam gerar, inclusive, nossas próprias expansões. Te ofereço 7 dias de garantia incondicional para você se inscrever agora. E aí você aperta, se inscreve. Se por algum motivo você não se identificar, não gostar, dentro de 7 dias você envia um e-mail para suporte@arquitetadevalor.com.br e eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Agora o risco é todo meu e a decisão é sua. Bora juntos? Aperta e vem pro Laudo de Cá.